Não é nenhum exagero dizer que o Fortaleza conquistou um ponto importante em Caxias do Sul. Meus amigos, 0-0. O que quer dizer que o Fortaleza traz um ponto de Caxias do Sul enfrentando o Juventude. Renato, por que você está dizendo que é um ponto importante, diferente daquilo que você falou contra o Cuiabá? Por que o ponto do Juventude é mais importante do que o ponto contra o Cuiabá? Me explica essa diferença, é mais ou menos isso que eu vou tentar também defender aqui ao longo desse vídeo, além de falar um pouco dessa partida, um empate que deixa o Fortaleza perde uma posição na tabela, mas deixa o Fortaleza na mesma distância do Juventude e ainda próximo ali às primeiras colocações dessa Série B. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, é sempre muito importante. Você aqui junto com a gente, deixando o like, o hype, o gostei, o encaminhei, o mandei no grupo de WhatsApp, enfim, tudo que você fizer interagir me ajuda demais e ajuda o YouTube a entender que, pô, vou mandar esse vídeo para mais pessoas. Tá? Então, vamos aí rumo aos 16 mil inscritos, tá? E aproveitar também para falar para você do Sicredi, nosso parceiro. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Porque o Sicredi é um grande parceiro, diferente dos bancos convencionais, que tem taxas exclusivas específicas para você, que é o empreendedor, que está querendo dar uma organizada na sua vida financeira, que tem uma projeção aí também importante. O Sicredi tem várias possibilidades que você pode e tem a condição de conhecer e usufruir dessa cooperativa que se une a você como um grande parceiro, tá? Então cola no Sicredi, que é um grande parceiro, um grande apoiador do nosso canal também. Vamos lá, vamos falar sobre esse Fortaleza, Juventude 0, Fortaleza 0. É um jogo que a gente vai tentar detalhar algumas coisas aqui, mas eu quero, antes de mais nada, também falar sobre essa diferença dos pontos, tá? Eu vou já colocar na tela aí, os 3 pontos, né? E vou colocar o primeiro. Ponto importante no Alfredo Jaconi diante do melhor mandante da Série B é um empate que tem valor. É um empate que agrega valor. Por quê? Por que esse empate é diferente do empate contra o Cuiabá na rodada passada? Porque o Fortaleza estava enfrentando um adversário que é o segundo colocado na classificação da Série B. O Juventude é, neste momento, o segundo colocado na Série B. E além dele ser o segundo colocado, ele é nada mais, nada menos do que o melhor mandante dessa competição. Ou seja, em casa, ninguém tem uma campanha melhor do que a do Juventude. Então, é diferente de eu olhar para esse jogo do que eu olho para o jogo contra o Cuiabá, que tem inúmeros problemas dentro da competição. Inclusive jogando lá na Arena Pantanal. Então, não dá pra gente... É óbvio que quando a gente bota na conta, na matemática nua e crua, quando você olha para o mesmo ponto, pô, é a mesma coisa. E não é. Nem todo mundo vai tirar ponto do Juventude lá. Então, ok, o Fortaleza pode até não ter feito, e não fez de fato, um jogo brilhante, um jogo vistoso, um jogo daqueles de encher os olhos. E aí deixa eu fazer só um parênteses, eu falo isso, a galera acha ruim, parece que eu tô criticando o Fortaleza. Não, assim como o Fortaleza, as outras 19 equipes também têm muita dificuldade de entregar um jogo vistoso, um jogo bonito. Mas eu preciso ponderar, eu preciso colocar na balança, eu preciso dizer para você, porque faz parte da função do analista dizer o seguinte: não foi um grande jogo. Fortaleza não teve. Quais foram as grandes chances que o Fortaleza teve? Qual foi o amplo domínio territorial de jogo de estratégia que o Juventude fez em cima do Fortaleza? Não teve. Então não foi um grande jogo. Nem para um lado, nem para o outro. Então no frigir dos ovos, no fim das contas, a gente olha para o que você espreme e para o caldo da laranja que cai no copo. E quando eu olho para isso, diante desse jogo, eu vejo um ponto muito importante. Diante do melhor mandante da Série B, o Fortaleza vai lá e arranca um ponto. Então é preciso comemorar sim, pelo contexto do campeonato e pelo contexto do jogo. O João Ricardo ainda faz uma defesa ou outra, ainda faz uma intervenção ou outra, sendo importante, né?
O Safira perde um gol no primeiro tempo de cara com ele, poderia ter dado ali um outro rumo ao jogo. Então, diante de todo o cenário, o Fortaleza ainda teve uma chancezinha ali no final, aliás, na metade do segundo tempo com o Rodrigo. Então, no final das contas, um jogo equilibrado, um jogo lá e cá, empate. Né? Diante de todo o contexto, diante de toda a dificuldade, eu acho que é um resultado a ser festejado. Se a gente olhar, por exemplo, as estatísticas do jogo, foram 16 finalizações do Juventude, no primeiro tempo foram 5, nenhuma finalização no alvo. No segundo tempo foram 11, 4 no alvo. Não foram grandes finalizações, mas teve volume, teve chegada da equipe do Juventude. Fortaleza, por outro lado, chegou pouco, né? Foram 7, só 2 no alvo. Logo no começo do jogo tem uma do Wellington, né? E depois no segundo tempo tem a do Rodrigo, que eu já falei na trave, que às vezes os sites nem consideram como no alvo, né? Porque pega, enfim, na parte de fora ali do gol, enfim. Mas só pra gente ter uma noção daquilo, uma noção mesmo daquilo que foi o jogo e valorizar aquilo que foi conquistado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dizer o seguinte, como eu já antecipei um pouco no primeiro ponto, foi um jogo morno, de pouca criação, o Fortaleza só teve 2 chutes de gol e só um mais perigoso. Eu já falei um pouco no ponto 1, mas só para destacar, né? O Fortaleza vem com uma formação hoje que eu particularmente gostei e tinha até cantado um pouco dessa pedra ao longo da semana, quando a gente estava debatendo sobre o jogo, né, nos programas que eu participei. Eu falava, eu viria com o Rodrigo, eu viria com o Pierre e viria com o Lucas Sacha. Eu acho que contra o Juventude, inclusive, deve ser isso que o Autório vai fazer, vai proteger um pouco mais. Talvez vai tirar o Paulo Baia e vai colocar o Rodriguinho para jogar mais aberto. E foi exatamente o que ele fez. E gosto muito da ideia de ter o Wellington no lugar do Vitinho, por 2 motivos. Eu acho o Wellington melhor na individualidade quando ele joga aberto pelo lado. O Vitinho eu gosto mais quando ele joga mais próximo ao atacante, mais como um segundo homem do que como um ponta. E o Wellington funciona melhor no X1, tanto é que não por isso necessariamente, mas é dele a finalização mais perigosa no primeiro tempo. E o Nathan Fogaça, já que o Militelli não podia jogar, era essa. Eu cantei a pedra da escalação do que o autor ia fazer. Né? Não é que eu sou mais inteligente do que ninguém, não é isso. É porque eu fiz uma leitura de que a estratégia seria tentar proteger o meio campo onde o Juventude tem qualidade ali no meio, com o Rai Silva, com o Lucas, o Diogo Barbosa e o Aderlan apoiando bastante, já que provavelmente, possivelmente, o Barbieri iria jogar com 3 zagueiros. Então, diante desse cenário, o Fortaleza se protegeu e transformou o jogo numa trocação, em algo muito físico. E quem, por acaso, são os destaques do Fortaleza no jogo, pelo menos na minha leitura, os volantes. Pierre, Rodrigo, Sacha fizeram um bom jogo. Acho que o Gasal também faz um bom jogo, tem até uma boa nota. Gosto da entrada do Cardona no lugar do Neres e o próprio João Ricardo. Então, assim, não por acaso o Fortaleza foi no coração do Juventude, de onde saíam as bolas ali para chegar no Amarídia, né? Para chegar no Safira e também para chegar no ponto esquerda também, o Marcos. Acho que o Fortaleza conseguiu montar uma estratégia diante desse jogo que, como eu defini, um jogo morno, com pouca criação mesmo, assim, não estou falando não só necessariamente de poucas chances, mas pouca criação. E aí no fim eu digo que o Fortaleza só teve 2 chances, porque pensando no lado do Fortaleza, ele pensou muito na proteção e aí acabou, né, é um cobertor curto, você abre um pouco mão de chegar um pouco mais lá na frente. Esse para mim o segundo ponto, tá? Vamos para a reta final, deixa eu falar da Minimal antes. A Minimal é um grande parceiro, estou aqui vestindo uma das camisas mais gostosas de se vestir, ela é elegante com esses 3 botões, não desbota, não amassa, veste muito bem no corpo. Tanto no frio quanto no calor você pode vestir, eu garanto que você vai se dar muito bem. Além de calça jeans, bermuda, várias opções, todo tipo de calça, alto nível, tá? Alto padrão, 22% off com o cupom Fala Manso no kit com 4 camisetas, além de outros produtos também que você pode conferir. Cola na Minimal, que é sucesso, tá? Vamos para a reta final, vamos para o último ponto. A gente vai falar sobre algo também que eu julgo ser importante, né? Eu também já destaquei um pouco. A defesa segurou a pressão no primeiro tempo e administrou no segundo. Já que não teve tanta criação, já que não teve tanta chegada, foi um Fortaleza que também não sofreu tanta investida de um time que é conhecido na competição por ser muito caseiro, por jogar muito essa bola na área,
por gostar do confronto aéreo, de quando não tá dando por baixo, faz um jogo mais físico, um jogo mais alto, e acho que o Fortaleza tinha uma defesa preparada para isso. Então, para mim é isso. Segurou a pressão do primeiro tempo, porque teve umas chances maiores. Acho que o Juventude teve um pouco mais. Se a gente for olhar, por exemplo, de novo nas estatísticas, quando a gente olha, por exemplo, especificamente para o primeiro tempo, a gente vai ver uma posse de bola muito parelha, uma troca de passes também bastante parelha e chances mais. Chances assim que eu falo, o Juventude tendo a mesma proporção de chance do Fortaleza. É um jogo muito mais equilibrado. Então ele suporta essa pressão no primeiro tempo. Aí no segundo, que é o que eu digo que ele administra, é porque o Fortaleza já não tem um volume tanto ofensivo e ele administra porque ele consegue ali não permitir que as jogadas mais perigosas do Juventude sejam realmente de fato chances reais, né? Chances claras, por exemplo, nenhuma. Então o Juventude teve finalização, o Juventude tentou arriscar, mas não chegou com tanto perigo. Então eu julgo, eu batizo isso, né, de administrar. Foi um time que conseguiu administrar bem o contexto do jogo. Acho que o Fortaleza tem esse mérito, tá? Esses os 3 pontos, tá? O Fortaleza traz um ponto, o Fortaleza comemora essa conquista de fazer algo que nem todo time que vai lá ao Rio Grande do Sul, ao interior, e consegue trazer pontos. É um time que não perde nesses 2 jogos da Série B e que tem a possibilidade agora de novo usar aquilo que tem sido uma arma muito forte, seja com o Carpini, seja com o Renan Santos e agora com o Autuori, e enfim o Autuori jogando na Arena Castelão depois de longos 4 jogos fora dos seus domínios. Então, de novo, o Fortaleza vai ter a possibilidade na quarta-feira de voltar à Arena Castelão, de ver o seu torcedor e, quem sabe, levar um bom público à Arena Castelão, né? Porque acho que tá na hora do torcedor do Fortaleza também abraçar a possibilidade mesmo do acesso. Ainda está muito tímida essa aceitação. Acho que o torcedor já criticou, já cobrou, e eu não sou sommelier de torcedor, mas essa é a minha opinião. Acho que o torcedor já cobrou, já foi para cima da diretoria, já reivindicou alguns direitos sobre a SAF, sobre o elenco, saída de treinador, criticou o trabalho do Carpini. Agora também está na hora de dizer o seguinte: o nosso time é 4º colocado da Série B, um dos grandes mandantes, vamos fazer o Castelão ser um caldeirão e matar essa vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pode fazer a diferença e o torcedor, tá na hora do torcedor do Fortaleza chegar cada vez mais junto aí nessa reta final de Série B. Você concorda com isso? Não concorda com isso? Deixa aí nos comentários, é sempre muito legal ter a sua participação por aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, muito obrigado se você chegou até aqui. E aqui, ó, vai ficar mais vídeo para você continuar acompanhando aqui os conteúdos do canal. Compara aí o empate, a diferença de narrativa deste empate para o jogo contra o Cuiabá, o último do Fortaleza, beleza? Grande abraço e até a próxima.